Então, eu vou introduzir o assunto jailbreak para as pessoas que são teoricamente leigas nesse assunto. O jailbreak nada mais é do que um sistema que faz com que os dispositivos da Apple possam ser meio que burlados. Eles passam da verificação da Apple. A gente vai ver como isso funciona. Jailbreak, traduzindo meio que ao pé da letra do inglês, significa quebrar a prisão, mas lá é uma expressão mais parecida como sair da prisão, porque a Apple coloca todos os seus usuários no estilo de uma prisão. Ela não possibilita que as pessoas possam mandar nos dispositivos delas. Ela obriga que as pessoas usem o dispositivo da maneira que ela quer. Então, criaram um jailbreak para as pessoas que queiram utilizar o dispositivo de forma independente, porque a justificativa maior do jailbreak é porque o dispositivo é da pessoa. Então, se algo é seu, você tem que ter poder completo sobre o que é seu. Então, você tem que ter uma maneira de conseguir acessar. Nos dispositivos digitais, principalmente no iOS, que é um sistema operacional baseado em Linux, para você poder ter esse acesso, você tem que se tornar root. Então o jailbreak nada mais é do que um processo para tornar disponível o root, para que você possa ter acesso e ser o root. Para entender como que a gente se torna um root, a gente tem que entender primeiro como que o iDevice ele boota os kernels dele, o sistema iOS, entre outros. São 4 passos que são feitos meio que por camadas, eles vão indo desde o mais básico até o sistema iOS, que é o produto final, que é a parte com interface gráfica, que tem aquele famoso slide to unlock. E no início dessa lista, a gente tem o boot ROM. É o primeiro código que, na hora do boot, é o primeiro código que faz comunicação com o hardware. Ele é bastante básico, ele faz bastante pouca coisa, mas ele é primordial. Logo depois tem o bootloader, que carrega o firmware principal. E depois vem o kernel, que carrega o iOS. Ele que faz essa transição. iOS é o que faz com que o usuário se interaja com o aparelho. É o produto final, que é o que todo mundo tem acesso. Mas, para ter acesso a esse root, a gente vai ter que mexer nesses processos de boot. Só que não é fácil fazer isso, porque a Apple ela tem um processo que é chamado de Chain of Trust, que traduzindo ficaria mais ou menos corrente de confiança. Isso é a parte que dificulta o desenvolvimento do jailbreak. Toda vez que o dispositivo sofre um boot, ele passa por esse processo. Então tem essa verificação toda vez que o dispositivo é ligado. E nesse processo ele faz a checagem das assinaturas. O que a Apple faz? A Apple ela tem uma chave para praticamente todos os arquivos importantes dela e o sistema dela verifica cada uma dessas chaves de criptografia. Caso a chave seja válida, ela vai funcionar como se fosse um sinal verde e vai liberar o sistema de ser ligado. Então tem como a gente criar alguns patches para burlar essas chaves, para burlar a encriptação da Apple. Só que se a gente burlar alguma dessas chaves, tentar burlar ela de alguma maneira, e ela não for aprovada, pode ser que o sistema entre em um loop infinito, que ele vai ficar botando até você conseguir arrumar ele do jeito que estava inicial, um jeito que o sistema lê como válido,
Ou então, se você conseguir modificar, fazer um patch para praticamente cada uma dessas chaves, você vai ter acesso ao dispositivo final. Só que é um trabalho muito complexo, porque são milhares de chaves, tem milhares de checagens e isso é muito difícil. Então, por isso, eles usam exploits ao invés de patches. Os exploits são alguns softwares, alguns comandos feitos por hackers que eles entram em brechas do sistema e conseguem fazer. E depois que eles conseguem entrar, eles conseguem ter acesso e liberam acesso para tudo. Então, o objetivo principal é fazer com que exploits funcionem. Existem basicamente dois tipos de exploits. Existe o boot room exploit, que é o exploit que trabalha naquele primeira parte do código. Ele é implantado. Desculpa. Ele é implantado antes de tudo. Ele é a primeira coisa que eles colocam. Antes de bootar, eles já colocam esse exploit, ou seja, não passou por nenhuma verificação antes. Dessa maneira, como não tem que verificar, como ele já está lá dentro, eles não verificam se tem alguma coisa diferente. Então é uma maneira extremamente útil de entrar no sistema. Só que a Apple conhece isso. Então ela consegue se proteger em relação a isso. E o lado bom do boot ROM para os jailbreakers é que, caso eles consigam formar um boot ROM exploit, a Apple só vai conseguir burlar não, vai conseguir se manter segura em relação a esse exploit quando ela trocar o hardware. Então ela vai ter que lançar um aparelho novo para poder corrigir essa falha dela. Então, mas também é bem difícil para os hackers de conseguirem criar um exploit no boot ROM. Normalmente, nos jailbreaks mais atuais, eles estão usando o chamado userland exploit, que ele funciona de uma outra maneira. O sistema boota normalmente, e depois que o kernel termina de ser carregado, que é antes de entrar o iOS, eles jogam o exploit. Aí eles procuram, depois que o kernel já foi gerado, depois que ele já passou por todas as verificações, que não tem mais nada para ser verificado, ele começa a procurar alguma brecha que está por trás e tenta entrar nela. Para ter uma noção, eu mexo com jailbreak desde o iOS 4.2.1 aproximadamente. E antigamente era muito rápido a comunidade era muito boa, porque, por exemplo, a Apple lançava um iOS, por exemplo, numa terça-feira, e na quinta-feira já tinha um jailbreak útil, não necessariamente o untethered, mas já tinha umas versões mais básicas. Eu vou explicar mais sobre isso. Já tinham versões mais básicas que conseguiam entrar no sistema, já conseguiam ter acesso ao root. E com o tempo a Apple foi aprendendo com esse pessoal que invadiu o sistema deles e foi só fechando brechas. Atualmente, os jailbreaks eles estão demorando meses para sair. Tem vezes que nem sai, tem vezes que sai só para uma versão muito básica do iOS, que é logo depois do lançamento, que a galera não costuma ficar muito nela. Eles ficam um tempo procurando essas versões e demoram a lançar. Aí, se talvez eles encontram algum exploit, eles não lançam, eles guardam esse exploit e esperam talvez chegar um novo sistema operacional. Porque se eles lançarem de uma vez, no próximo patch do iOS feito pela Apple, já vai vir a correção para esse erro. Então, é um jogo meio que de raciocínio, um lutando contra o outro, um sendo mais esperto que o outro. Como eu havia falado, agora que a gente teoricamente já conseguiu acessar o root, seja por exploit, seja por algum patch de chave, ou seja por o boot ROM, a gente conseguiu fazer o jailbreak. E existem 3 status básicos no jailbreak, que é o status tethered, que ele funciona apenas uma vez, ou seja,
você instala a alteração e na próxima vez que o aparelho, seja ele um iPad, um iPhone, um iPod, qualquer iDevice, porque o iOS é isso, iOS significa iDevice Operational System, que é o sistema operacional dos iDevices da Apple. Então, no Tethered, no primeiro boot, ele só funciona nesse primeiro boot. Então, caso o sistema ele desligue ou a bateria acabe, o celular chegue a desligar, você vai ter que refazer todo o processo de jailbreak. O semi-tethered é parecido. E no tethered, se você não refizer esse processo de jailbreak, o aparelho vai ficar num loop infinito e ele não vai ligar mais. O semi-tethered, por outro lado, se caso aconteça da bateria acabar, do celular ser desligado, ele vai continuar funcionando após ser ligado, ou seja, o aparelho pode ser desligado e ligado, normalmente, mas ele vai ter que passar por um outro patch, porque vai ter que fazer mais um processo um pouco mais básico que o Tetris normal, porque quando ele é ligado sem ter esse novo jailbreak, o sistema normal do iOS continua funcionando normalmente, mas o acesso ao root não é mais permitido e tudo que você instalou que tinha direito de root, você não vai conseguir utilizar, então você vai ter que refazer o jailbreak. Próprio, por exemplo, atualmente eu estou usando um jailbreak no iOS 9.3.3. E dentro do telefone mesmo, quando eu perco a bateria, quando ele desliga, eu já consigo reativar pelo próprio celular. Eu já não preciso mais de conectar no computador, porque antigamente tinha isso, tinha que conectar na máquina, conectar o cabo, botar em DFU Mode, que é um modo meio que de recuperação do celular. Era mais trabalhoso. Atualmente, os grupos de jailbreak, eu também vou mostrar alguns, eles já estão fazendo umas ferramentas muito mais simples. É só você clicar num botão e pronto. E tem o jailbreak untethered, que é o querido de todo mundo, é o sonho de consumo, porque você faz o jailbreak e você pode desligar e ligar, acaba a bateria, fazer o que for, que ele não vai precisar mais de sofrer o processo, ele vai estar para sempre assim. Caso você atualize o seu sistema operacional, o seu iOS, você vai perder o jailbreak, mas caso você queira, que é o que a maioria das pessoas querem, continuar com um iOS com um jailbreak bom, você não vai atualizar. Por exemplo, eu tenho um iPhone 5S, que já é um dispositivo um pouco mais antigo, eu estou no iOS 9.3.3, que também é um sistema operacional um pouco mais antigo. Isso é bom porque meu celular ele não sofre muito com o que eu acho que a Apple faz, que é a obsolescência programada. Ele não vai ficando surrado, entre aspas, com o tempo, porque eu consigo manter ele num sistema leve que era da época em que ele era bom. Vocês podem ver que tem iPhones, sei lá, o 4, na época que ele era lançado, que o sistema operacional era feito para ele, especificamente para ele era o melhor, ele era o aparelho top da época, era o mais caro de todos. Atualmente o iPhone 4 não faz absolutamente nada. Por quê? Você colocou um sistema operacional atual num hardware, num aparelho muito antigo, então o aparelho não suporta. Então eu meio que por experiência própria eu consigo balancear isso e conseguir ficar com um sistema operacional bom, fazendo meu aparelho funcionar bem. Como eu disse, existem alguns grupos, alguns acho que nem existem mais. Por exemplo, esse Limera One, não sei como eu falo direito, foi o primeiro jailbreak que fizeram e ele era com o boot ROM. Ele era um dos melhores jailbreaks de todos, mas foi o primeiro, a Apple arrumou. Aí tem várias outras empresas, Green Poison foi a primeira vez que eu fiz jailbreak no iOS 4.2.1, eu usei o Green Poison. Tem o Red Snow, aí tinha o Evasion também, tinha muitas outras, Pangu, que é uma empresa chinesa. São vários grupos. Logo após fazermos o jailbreak, termos acesso ao root,
90% dos usuários, acredito eu, não usariam um dispositivo caso não houvesse o Cydia, que foi a ferramenta que um cara chamado Jay Freeman criou. Esse Jay Freeman, ele é americano, ele foi formado pela Universidade da Califórnia em Ciência da Computação, e ele foi quem desenvolveu esse Cydia. Ele também participa do Dev Team, que é como se fosse a cúpula praticamente do jailbreak, e tudo que é da comunidade jailbreak, se sai um jailbreak novo por um grupo, sei lá, russo, eles falam se o jailbreak é válido ou não. O aval final é sempre deles. A galera só passa a usar, a galera que é mais ressabiada só passam a usar depois que passam pela autorização desses caras, que é o Saurik. Esse cara é como se fosse o nickname dele, é Saurik. O Cydia ele foi criado em 2008. Inicialmente, ele era uma ferramenta de instalação e distribuição de softwares para iOS com jailbreak, ou seja, se você quisesse fazer um aplicativo para você, alguma aplicação que a Apple não autoriza, porque a Apple é bem chata em relação a isso, ela não deixa qualquer coisa, muito diferente da Google. A Google que você consegue colocar qualquer coisa na App Store, a Apple ela segura bastante as coisas dela para ficar tudo nas mãos dela, ela consegue, ela doma bastante o usuário. E o Cydia ele foi criado para instalar as distribuições que as pessoas faziam após fazer o jailbreak. Esse Saurik ele percebeu que isso vinha crescendo. Em 2009, ele criou dentro do Cydia um sistema de loja parecido com a App Store ou a Play Store, no qual você faz o upload das suas alterações do código, ou de patch, ou qualquer alteração que você queira fazer, ou por exemplo, até aplicativos que não são aprovados pela Apple, você consegue fazer por isso. E lá você consegue vender e comprar esses patches, essas alterações de sistema. O que é bem lucrativo para o desenvolvedor, se ele faz alguma coisa que seja útil, e é bom para o usuário final, porque ele tem concorrência ali, ele tem muita coisa para ele poder usar, mas sempre com responsabilidade. E em 2010 ele comprou a concorrente, que na época também fazia uma coisa parecida com o que ele estava fazendo, chamava Rocker iPhone. E até hoje não existe mais nenhum concorrente. Existem algumas empresas chinesas, mas elas não chegam nem aos pés do Cydia. Acaba que atualmente o objetivo final de jailbreak é só instalar o Cydia praticamente. Ele foi aprimorando esse Cydia, aprimorando o sistema. Ele foi criando ferramentas para facilitar o desenvolvimento dos programadores. Ele desenvolveu algumas ferramentas também que, para ele, por exemplo, que ele achou que seriam viáveis, que seriam boas. Eu destaquei duas. Esse ícone azul é do ícone de um aplicativo que normalmente é chamado de Tweak pela comunidade do jailbreak. Esse aplicativo se chama Winterboard, desculpa. Ele se chama Winterboard, ele é utilizado para aplicar temas no sistema operacional. Então você pode alterar os ícones, alterar a cor do sistema, inúmeras funções, é liberdade do usuário. Instalou e também criou o Cydia Impactor, que é a ferramenta de remoção do jailbreak, ou seja, com o Cydia Impactor você consegue tirar o jailbreak, limpar tudo que você fez com o root, sem mesmo sair do iOS, sem precisar de fazer uma formatação pelo iTunes da Apple. Como eu disse, o jailbreak é praticamente liberdade. O usuário tem acesso ao root e com isso ele consegue fazer praticamente o que ele quiser. Você consegue alterar no sistema, você consegue instalar aplicativos de terceiros. Esse print aí é o print incrivelmente de algum tema, não sei qual, mas é um print de um dispositivo, de um device, provavelmente um iPhone, porque tem sinal de 3G ali, mas ele está aplicado a um tema. Muita gente não vê isso como sendo um iPhone, vê isso parecendo com Android, mas incrivelmente é um iPhone. A comunidade é muito leiga em relação a isso.
A questão da segurança que vem com o jailbreak. Em tudo na área da tecnologia, sempre há perigo, obviamente. Ainda mais quando você faz um processo desse tipo, que você possibilita a instalação de terceiros, aplicativo que outra pessoa que você nunca viu fez no seu celular. Então, se você não souber mexer, se você instalar qualquer coisa, tudo que você vê pela sua frente, você vai, muito provavelmente, vai ter algum, não vai sair muito bom para você. Nunca aconteceu nada comigo. Eu, obviamente, no início eu era um usuário muito ruim, eu era novo também, entendia pouco das coisas. Mas eu nunca tive processo, não. Eu nunca tive problemas grandes. Eu só tive problemas de, por exemplo, eu instalar alguma coisa, dar erro no sistema, ele entrar em algum boot infinito, eu ter que restaurar o celular de novo. Por exemplo, teve uma vez que meu celular queimou, esse iPhone 5S, ele queimou, mas ele ainda estava na garantia da Apple. Ele simplesmente apagou, ele não carregava, não fazia nada. Minha prima levou ele para os Estados Unidos, porque na época a garantia só valia lá. E eles trocaram, eles não conseguiram ver que tinha um jailbreak dentro. E eles trocaram e me deram um aparelho novo. E eu refiz jailbreak no aparelho. Então o usuário ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que entender, ele sabe que... Eu vou falar um pouco mais sobre a legalidade do jailbreak. E também é um processo reversível, como eu disse, deu problema no meu celular, na época no meu iPod, eu formatei ele e consegui usar ele normalmente depois. Em relação à legalidade, é um processo legal. Tem uns órgãos nos Estados Unidos que eles lutam pela liberdade de utilizar o que é seu na internet. Então, de acordo com esse órgão, os juízes eles aceitaram isso, eles veem isso como uma coisa legal, mas pode se tornar algo ilegal também. Por quê? Com jailbreak, você consegue infringir direito de outras pessoas, compartilhar conteúdo de copyright de outras pessoas sem dar o crédito para ela. Então, essa é a parte legal do jailbreak, é praticamente a parte de pirataria que existe, tem como você piratear com jailbreak. Não é o Saurik, por exemplo, ele é da área que tem o código, como eu vou falar isso? É como se fosse o neutro da situação. Ele é a favor de você poder utilizar o sistema como você queira, mas ele é contra a pirataria. Então ele não apoia esse tipo de coisa, esse tipo de pirataria. Mas quem faz isso não é ele, quem faz esses aplicativos são outras pessoas. A Apple, obviamente, não gosta nada disso, porque a Apple quer ter o controle. Então, ocorreram diversos projetos judiciais, mas só que nunca deram em nada. Então, como que a Apple luta contra o jailbreak? Ela cria atualização para o iOS, atualização de segurança. E aí eu botei um print sei lá, do iOS 9.3.4, que já não tem jailbreak, se não me engano. Ou então, eu não sei se já lançou, não lembro disso. Que conserta a segurança do celular. Ele faz com que a pessoa não consiga mais fazer jailbreak. Ele dificulta para os jailbreakers para fazer o jailbreak depois. E o usuário também ele perde a garantia que a Apple oferece para ele. Eu vou mostrar um pouco, eu falei muito teoricamente, eu vou mostrar um pouco agora na prática como funciona o jailbreak dentro de um celular. Agora, já aqui por dentro do meu dispositivo, vou mostrar um pouquinho de como é o jailbreak na prática, a parte útil dele, que a gente usa depois que ele já fica pronto, depois tem aqueles processos. Vou mostrar aqui uma coisa bem básica. Você tem como instalar um terminal aqui, que não tem no iOS nativo, você consegue utilizar o terminal do Linux, porque o sistema é em base de Linux, você consegue usar o terminal. Então você consegue usar o shell dele. E também tem esse aplicativo aqui que chama iFile, que te dá acesso gráfico a isso. Então você consegue ter acesso a todas as páginas, arquivos. Por exemplo, esses aqui ficam os aplicativos nativos da App Store. Eu consigo ver tudo que tem nele.
ver sobre os aplicativos. Eu consigo bastante coisa aqui também. Tem um aplicativo aqui que chama Flex. Eu separei uma coisa aqui para mostrar para vocês em relação à segurança. Eu posso criar patches para vários aplicativos. Eu posso criar patches para todos os aplicativos do meu dispositivo. Eu tenho aplicativo de banco, obviamente. Então, eu posso criar um patch para ele. E com isso, com esse aplicativo eu tenho acesso a todas as classes do meu programa. Eu consigo vou entrar numa classe aleatória aqui. E eu consigo ver todos os métodos. E eu consigo alterar algum desses métodos. Eu consigo alterar a variável que ele recebe. Eu consigo alterar algumas coisinhas que eu posso fazer modificações no aplicativo por ele. Eu separei também o AppCake, que é um aplicativo... É o aplicativo que pode ser usado ou não para pirataria. Ele é basicamente uma App Store meio que pirata. Ou seja, eu consigo baixar aplicativos que a Apple não tem autorizado ou que a Apple não me permita baixar. Por exemplo, eu quero uma versão mais antiga que funcione melhor no meu aparelho. Eu quero uma versão do Facebook mais antiga, porque a atual eu não estou gostando dela. Então eu posso vir aqui, eu posso ver versões anteriores para eu baixar, que a Apple não deixa eu fazer isso. Eu consigo instalar também diversas outras coisas. Por exemplo, eu instalei coisas aqui para tirarem a animação do meu celular. Eu consigo abrir pastas mais rapidamente. Eu consigo adicionar novos ícones aos meus atalhos, que a Apple também não possibilita o usuário de fazer. Eu tenho um recurso que me permite monitorar meu uso de 3G, eu sei quanta internet eu tenho, a que dia vai acabar. Eu coloco aqui os dados, ele vai monitorando para mim em tempo real. E esse aqui é o Cydia, vocês podem ver que está escrito aí, ó, por Jay Freeman ou Saurik, que é o nome é como se fosse o nickname dele. Aqui eu consigo adicionar fontes de desenvolvedores, eu consigo ver o que eles fazem. Por exemplo, esse cara aqui é um desenvolvedor brasileiro e ele cria alguns tweaks para ele e possibilita para as outras pessoas instalarem também. São infinitas coisas. Eu tenho uma atualização, por exemplo, de um patch que faz melhorias no YouTube. Eu posso pesquisar por coisas aqui. Eu posso ver o que está instalado. Eu posso remover o que está instalado. Ele me notifica se eu tenho alguma atualização. E são muitas coisas. Dependendo da fonte, você pode encontrar milhares de aplicativos. Por exemplo, essa fonte aqui ela é imensa. Só no application ela tem 266 aplicações, 5.381 temas. Tema é uma coisa que eu não gosto de instalar, porque ele deixa o sistema pesado, mas tem muita coisa aqui, ó. É muita coisa. Isso é só lá na letra Z, ó. É muita coisa. Enfim, eu acho que eu dei uma noção para as pessoas sobre o que é jailbreak. Como ser feito eu não posso falar muito bem agora, porque não tem nenhuma versão para o iOS mais recente, mas eu espero que saia, porque é muito bom. E espero que vocês tenham interesse em fazer isso também, porque é muito ruim uma empresa de restringir a usar um aparelho que é seu. Você que tem que ter ação, você que manda no aparelho, porque ele é seu. Só mostrar aqui, eu estou no iOS 9.3.3, que é um iOS um pouco mais antigo, mas que funciona bem. Obrigado.